Olá, meu amigo e amiga. Sejam bem-vindos ao nosso Portal do José, iniciando mais uma semana nesta segunda-feira. Semana essa que eu desejo, antes de mais nada, que seja ótima para você e certamente será. Sobretudo porque nós temos notícias muito positivas ao nosso redor, notícias de coisas que estão acontecendo aqui no Brasil e notícias também do nosso envolvimento com outros países, que são notícias muito positivas e que repercutem aqui no nosso cotidiano. Vou fazer com vocês também algumas atualizações de coisas que estão acontecendo nesta segunda-feira, mas antes de mais nada, é fundamental convidar você que chegou agora ao nosso portal e ainda não nos conhecia, para que, em primeiro lugar, você se inscreva aqui conosco. Você que é muito bem-vindo e muito bem-vinda. Conheça os nossos outros vídeos. Se você gostar, compartilhe, recomende. Nunca se esqueça do seu joinha, seu comentário e, se puder, venha também para o nosso clube de membros. Você que é muito bem-vindo e muito bem-vinda. E, mais uma vez, quero agradecer a todos vocês que estão ajudando o nosso canal de cortes a ter mais alcance, chegar a mais pessoas como vocês. E a vocês que contribuíram para que o nosso portal chegasse ontem à marca de 1.140.000 pessoas antenadas aqui com o nosso portal. Então, muito obrigado e vamos seguir em frente. Gente, olha, começo aqui com as notícias dos jornais impressos no Brasil. É impressionante como as manchetes elas estão tão diversas, né? Elas estão tão abordando assuntos diferentes. A Folha de São Paulo, Justiça eleva população de municípios e prefeituras levam mais verba federal. Isso porque tem muitas prefeituras que, para abocanhar um pouco mais de verba, estão mostrando que, olha, houve um fluxo migratório de um outro município para o nosso, a população cresceu, então nossa participação nas verbas federais tem que ser maior, enfim. Então, esse foi o tema da Folha de São Paulo. Vou deixar o tema aqui do Estado de São Paulo por último. O Globo já vem alertando, né? Clima seco e subsídios vão disparar conta de luz em 2026. Quando eles falam em disparar, é porque a conta no ano de 2026 pode ultrapassar 5% de aumento, de 5% a 7%. Agora, isso se dá por quê? Porque o setor elétrico do nosso país foi totalmente vilipendiado, foi canibalizado e foi entregue para empresas que obtêm lucros estratosféricos, arrancando do povo brasileiro altas tarifas de energia elétrica. Porque a energia elétrica no Brasil era para ser muito mais barata. No entanto, como existem muitas empresas internacionais que abocanharam esse setor aqui no Brasil, e elas têm um faturamento em dólar, ou têm que ter uma rentabilidade, uma lucratividade em dólar, então, toda vez que há uma queda da moeda americana aqui no Brasil, eles arrumam um jeito de compensar, né? Então já estão planejando aí que algumas facadas serão dadas, ou pretenderão dar algumas facadas aqui no Brasil. E a gente tem a Agência Nacional do Setor Elétrico, enfim, que as agências nacionais não regulam absolutamente nada favoravelmente ao consumidor. As pessoas que ocupam esses postos normalmente são pessoas que vêm desse setor, então nós vamos depender mesmo de termos debate aqui no Brasil para que essas coisas sejam modificadas. Sobretudo essa coisa indecente que foi a privatização da Eletrobras, né? Tudo isso está interligado, gente. Então, enfim, mas é o tema que eles escolheram aqui para a capa do jornal, né? E aí outros jornais vão: Estado de Minas, Congresso retoma trabalho com pautas espinhosas, o Tempo de Minas. Jatos de Vorcaro estiveram em local de festas suntuosas. Aliás, os bolsonaristas, né, estão meio calados ultimamente com essa história de Vorcaro, né, porque eles não conseguem conectar o Vorcaro a ninguém de esquerda, né? É um negócio interessante. O Vorcaro está muito mais conectado a esse mundo neopentecostal, financista, até porque a igreja, ou as igrejas com que eles têm conexões, né, fizeram até bancos, criaram bancos para emprestar dinheiro para funcionários públicos, enfim. Estão envolvidos aí em vários escândalos, além das festas, né, que o senhor Vorcaro promovia lá na Bahia e levava muita gente, mas durante o governo Bolsonaro. Então, olha, gente, tem muita gente fazendo farofa com essa história aí, mas essa bomba não vai estourar para o campo do progressismo, não. A convicção toda que eu tenho é essa. Bom, os outros jornais todos do Brasil inteiro falando de assuntos diferentes, né? Correio do Povo: número de feminicídios cresce no Rio Grande do Sul e atinge liderança política. E aí vamos embora. Bom, saltando aqui, vou deixar, como eu disse para vocês, a manchete do Estado de São Paulo na sequência. Tarifaço: Brasil e China são os mais beneficiados com nova alíquota global de Trump, diz estudo. Olha só, esse estudo é do Financial Times, né? E também da Global Trade Alert, organização
independente que monitora políticas comerciais, indica que o Brasil terá queda de 13,6% de pontos, né, nas tarifas médias com as mudanças. Então, há quem diga que o Brasil será a nação mais beneficiada, porque alguns setores estavam com a taxação muito alta. Então, com a redução para 15%, que nesses casos houve uma redução. Se tinha setor que estava sendo taxado com 20%, 25%, 50%, com esse limite, esse teto de 15%, muitos setores estão rindo à toa. Agora, quem vai rir muito à toa é o presidente Lula quando estiver conversando com o Trump, porque o Trump agora está com o teto limitado, né, para fazer essas taxações, teto dado pela Suprema Corte norte-americana. Então, o Lula já vai para uma conversa com o Trump sabendo que, olha, não vai dar para taxar o Brasil unilateralmente sem nenhum tipo de motivação, porque a Suprema Corte norte-americana já decidiu em relação a isso. O Lula, obviamente, ele já até comentou isso lá na Índia, ele não comenta decisões da Suprema Corte dos Estados Unidos, nem de nenhum país, nem do nosso país também, né? Enfim, então isso não vai ser colocado, isso já fica no subtexto, né? Que o Trump sabe que numa negociação com o Brasil vai ter que partir para outros parâmetros, outros tipos de discussão. Então isso vai ser muito interessante para o Brasil e isso pode ajudar a nossa economia nesse ano de 2026. E aí é o seguinte, uma cena muito interessante, é muito impressionante, gente, como é que o Lula tem uma mobilidade. Ele estava no carnaval, saiu do carnaval, pegou o avião, foi lá para o outro lado do mundo, para a Índia, chegou lá, já chegou fazendo reuniões, 300 empresários brasileiros com empresários indianos, foram mais de 700 reunidos ali, enfim. E aí sai dali, vai para a Coreia do Sul, chega lá e é recepcionado, né, pelo presidente sul-coreano e a sua esposa. E aí tem uma cena muito interessante que o Lula compartilhou. A Janja chegando nesse encontro, né, devidamente paramentada como uma coreana. E aí, deixa eu tirar o áudio aqui, porque às vezes acontece do direito autoral pegar, né? Mas o presidente sul-coreano cumprimentando o Lula e de repente vem a Janja aqui, ó, com uma roupa, aí isso aqui dá para colocar ódio, porque a esposa do presidente sul-coreano ficou super entusiasmada, né? Ficou super surpresa positivamente com esse tipo de comportamento da primeira-dama e do Lula, né? Gente, isso faz uma diferença muito grande no quesito diplomacia. Como é que vocês acham que os veículos de comunicação na Coreia do Sul, como é que as pessoas que fazem negócio, como é que eles percebem a conexão entre dois chefes de Estado quando eles veem esse tipo de cena aqui? 너무 잘 어울리세요. 예, 너무 아름다우십니다. A Janja botou modelito aí, sul-coreano, enfim. Eu acho que até não sou entendido não, mas acho que até o cabelo que ela arrumou o cabelo assim meio de forma oriental, né? Então isso, gente, é diplomacia. Isso funciona, tá? Cúpula da Polícia Federal não gostou de Mendonça proibir compartilhamento de dados de inquérito master com superiores. É aquilo que eu falei para vocês. O bolsonarismo anda meio calado porque agora eles investiram muito no Mendonça, que o Mendonça vai colocar as coisas todas às claras, né? É só que o próprio Mendonça está também começando a ter alguns tropeços também. Vamos acompanhar aí, eu estou apostando aí que essa gente vai ter uma surpresa nada agradável daqui a pouco. E aí eu volto aqui à manchete do Estado de São Paulo. Possível redução de jornada esbarra em baixa produtividade. Eu não comentei aqui com vocês que os jornalões já começaram a fazer lentamente o mesmo tipo de campanha que os jornalões, que os grandes veículos de comunicação, as redes de extrema-direita fizeram na Argentina para destruir direitos trabalhistas? Aqui começa assim também. Então, começando a dizer que, primeiro, o brasileiro é vagabundo, né? A manchete da Folha de São Paulo foi mais ou menos assim. Para o bom entendedor, a manchete bastava, né? Porque a média do tempo que o brasileiro trabalha é menor do que a média mundial e foi uma relação absolutamente falaciosa, porque levando em consideração o critério que a Folha de São Paulo apresentou, então o norte-americano, ele está trabalhando muito menos, o japonês trabalha muito menos, o italiano trabalha muito menos, e por conta disso são nações muito atrasadas, porque nação que o trabalhador trabalha muito, são nações desenvolvidas. Então, pera lá, né? E agora vem com essa aqui.
possível redução de jornada esbarra em baixa produtividade. E aí eles vão dissecando, né, o tema aqui. Notícia no seu tempo. Possível redução de jornada esbarra em baixa produtividade. E aí eles vão colocando aquelas informações, entre aspas, cáusticas, mostrando que se houver uma redução da jornada de trabalho sem reduzir salários, porque se reduzir salários, aí eles iam ficar contentes. Mas se fizer uma redução da jornada sem redução de salário, isso vai impactar na jornada de trabalho no Brasil, no custo, o consumidor final, enfim. Gente, eu já comentei com vocês, eu fiz um cálculo muito superficial, né, baseado no setor que eu conheci relativamente bem, porque eu tive restaurante durante 16 anos, e a gente teve até 42 funcionários, então a gente tinha um movimento legal, era uma casa que funcionava num período muito elástico, né? Uma jornada muito grande, a gente tinha jornadas dos trabalhadores ali muito bem organizadas, enfim. Eu fiz um cálculo que no cômputo final para um consumidor do varejo, alguém que vá para um restaurante, numa conta de R$100, a conta chegaria a R$103. O aumento para o consumidor final seria de 3%. Gente, quem é que vai reclamar desse tipo de aumento de 3% numa cadeia econômica em que o trabalhador fique muito melhor na sua vida, que ele ganhe uma qualidade de vida? Gente, é só você olhar para o garçom, né? Olha para o garçom e fala assim, poxa, se R$3 a mais numa conta de R$100 vai fazer essa pessoa feliz, a família dele feliz, poxa, eu não vou pagar? Vou fazer mesquinharia, isso vai destruir a minha vida como consumidor? Então, isso no meu cálculo assim que fiz aqui na pontinha do lápis, né, com as pessoas que trabalhavam comigo ali, que me ajudaram nesse cálculo. Agora, é impressionante como os setores que estão bancando a redução da jornada 6x1 para 5x2, não virem a público para mostrar também cálculos, mostrar para a sociedade qual será o ganho na saúde do trabalhador, qual será o ganho na economia, porque haverá um ganho na economia. O trabalhador vai ficar com mais tempo, inclusive vai conseguir usar esse tempo para gastar o seu dinheirinho, né? Bom, é assim que eu penso, é por isso que eu estou aqui com vocês. Gente, mais tarde eu volto, hoje eu entrei um pouquinho atrasado com vocês, tem muita coisa acontecendo, né? Mais tarde eu volto. Um grande abraço, até lá, tchau!